Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje aqui para um vídeo totalmente fora de data, sim, porque eu não consegui fazer esse vídeo aqui no momento em que ele deveria ir ao ar. Então, excepcionalmente nessa sexta-feira, totalmente fora aí do cronograma, eu tô vindo com o vídeo da hashtag Eu Te Empurro, Você Me Empurra, só pra completar o calendário, viu? Porque as meninas conseguiram responder ali todas as perguntas que foram feitas e eu acabei não conseguindo cumprir com o calendário. Então, hoje eu venho com um vídeo de perguntas e respostas aqui pra vocês, tá bom? Mas antes de começar a responder as perguntinhas que foram feitas, eu vou soltar a vinheta e daqui a pouco eu retorno com vocês. E como vocês viram aí, logo na vinheta, não é mesmo? Essa hashtag incrível e super maravilhosa, Eu Te Empurro, Você Me Empurra, foi idealizada pela nossa amiga super criativa aí, Ana Paula Artes Crochê, a tagarela do grupo. E unindo-se aí a criatividade, toda a espontaneidade da Ana Paula, temos também a nossa rebelde favorita, sim, Ateliê Lucy Crochê. Temos também aí Simone Souza Crochê, temos de volta aí que fez um retorno triunfal na quinta-feira passada, Celina Viana Criações e Crochê, a nossa delicada. A pessoinha que vos fala que está trazendo o vídeo atrasado, sim, mas estou trazendo o vídeo, tá bom? E a nossa consultora mega especial, que ainda não tem canal no YouTube, mas arrasa com as produções incríveis de lindas lá no Instagram. Todas elas vão estar marcadinhas aí na descrição desse vídeo, inclusive o Instagram da Vera Lúcia vai estar marcadinho ali, tá bom? Então caso vocês ainda não conheçam as meninas, não conheçam os trabalhos lindos, incríveis e maravilhosos da Vera Lúcia, corre lá, assim que esse vídeo terminar, corre lá para conhecer os trabalhos dela, tá bom? E corre para conhecer o trabalho das meninas também, mas deixa eu parar de blá blá blá, deixa eu responder as perguntas, não é mesmo? Porque já está mais do que atrasado esse vídeo. Sim, vídeo saindo com uma semana de atraso, peço desculpas aí pra vocês, tá bom? Mas não estava em condições de gravar um vídeo, não estava com uma cara muito apresentável pra vir aqui trazer essas perguntas e respostas, tá bom? Não que hoje esteja, uau, super incrível, mas tô bem melhor do que eu tava antes, tá bom? Então, hoje eu posso responder todas as perguntinhas que foram feitas. Foram pouquinhas perguntas, tá bom? Mas tá ótimo, já vou poder responder aqui pra vocês. Tem um caderninho aqui com todas as perguntinhas anotadas, tá? Porque eu não ia lembrar de cabeça. Mas desde já, muito obrigada a todos vocês que deixaram as perguntinhas pra mim, tá? Eu só coloquei um lembrete lá na comunidade, então acho que muitas pessoas não viram, mas tudo bem. Vão ter outras oportunidades aí para abrir caixinha de perguntas, para trazer aí mais vídeos, respostas para vocês, caso vocês queiram, tá bom? Mas vou começar. Bom, vou parar de blá 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 aqui e já vou começar a responder as perguntas. A primeira pergunta que surgiu lá na aba comunidade, na caixinha onde eu deixei a pergunta, tá? Foi da Simone Souza Crochê. Sim, a novinha da hashtag já chegou deixando pergunta lá. Assim que eu coloquei a marcação lá na comunidade, ela já chegou deixando pergunta e eu vim responder, tá? A pergunta dela foi: qual a peça que você mais gosta de fazer e por quê? Então, respondendo essa pergunta, depende. Eu gosto muito de fazer todas as peças assim em crochê. Quando a gente fala de crochê, eu gosto muito de passear por várias peças. Moda casa, vestuário, amigurumi. Eu gosto de estar sempre passeando por várias peças. Mas assim, ultimamente eu tenho gostado muito de fazer amigurumis, né, que foram peças assim que eu fiz em uma certa quantidade. Inclusive fiz algumas panterinhas gigantescas ali numa versão amigurumão. Mas eu tenho gostado muito de fazer amigurumis aí, tenho me descoberto dentro desse universo amigurumístico, incrível e fantástico. E tenho feito as minhas minhoquinhas criativas trabalharem um pouquinho mais. Mas eu gosto muito de fazer qualquer peça relacionada ao crochê. Então, tapete, jogo de banheiro, suplá, eu já fiz suplás também, já fiz caminhos de mesa.
O que mais eu fiz? Eu já fiz mega passadeiras, inclusive eu fiz uma enorme com 2,20 metros, mas já faz algum tempo. Trouxe até no canal, mas já faz algum tempo. Então eu gosto muito de fazer todas as peças em crochê. Desde que elas me desafiem, eu gosto muito de fazer, sabe? Eu até prefiro quando a peça me desafia, porque ela me tira ali daquela zona de conforto. Pô, se eu já sei fazer esse ponto, eu já sei mais ou menos o tempo que eu vou levar. Então eu gosto de ter desafios quando eu vou produzir algumas peças em crochê, mas não tenho assim uma preferida. Gosto mais de fazer tapete, eu gosto mais de fazer jogo de banheiro, eu gosto mais de fazer amigurumi. Não, eu gosto de todas por igual, sabe? Aí depende muito da época. Às vezes eu tô mais pro amigurumi, às vezes eu tô mais pro tapete, às vezes eu tô mais pro suplá, pro jogo americano. Então tem fases. Eu gosto muito de passear pelo crochê ali por todos os nichos. Não tenho um nicho pré-definido. Atualmente estou fazendo muito amigurumi, mas daqui a pouquinho eu pulo pro tapete e tá tudo certo. O importante é ser feliz fazendo crochêzinho. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, tá, Simone? A próxima pergunta foi da amiga Edilene, lá do grupo da Carlinha Mello Crochê. A advogada deixou uma perguntinha também e vou responder agora, tá? Desculpa a demora mais uma vez, mas vou responder, tá bom? A pergunta dela foi: qual a peça de crochê as clientes mais procuram? Então, as últimas encomendas que eu tive, fora as panterinhas gigantes, né, foram jogos de banheiro. Eu até me surpreendi, porque normalmente eu faço ali parzinho de tapete, apesar de já fazer algum tempo, né, tem procura por par de tapete e por jogos de cozinha ali, os 2 tapetinhos menores e a passadeira. E ultimamente vieram alguns jogos de banheiro, tanto que eu fiz 4, acho que foram 4 ou 5 jogos de banheiro na sequência, assim, sabe? Modelos diferentes, cores diferentes, a pedido da cliente, porque ela me mandou foto referência, né, pra eu estar fazendo. Encontrei aulas no YouTube que me ajudou um montão. E, por último, foram as panterinhas em amigurumi. Tanto que já de uma cliente que pediu há algum tempo atrás minis também versão amigurumi, mas uma versão um pouquinho menor, né? Agora que ela resolveu exagerar e pediu as panteras um pouquinho gigantes aí, mas amei fazer. Então assim, normalmente a procura é por jogos de cozinha ou jogos de banheiro. Mas, como as pessoas descobriram que eu estou fazendo amigurumi, estão começando a aparecer alguns pedidos. Mas não tantos. Mas já estão começando a surgir os pedidos. E acho que eu respondi. Obrigada pela pergunta, viu? A próxima pergunta, tô olhando pra baixo que eu tô olhando no caderninho, tá? Foi da Ana Paula Artes Crochê, a nossa tagarela super criativa, espontânea, divertida, que a gente de vez em quando tem que colocar ela no cantinho da disciplina pra ela ficar quieta, porque ela fala muito lá no grupo. Brincadeira, viu? Ela é super comportada, mas ela é muito criativa. Então, às vezes, a gente tem ali os momentos, uns dias específicos onde a gente fica tagarelando muito e muito no grupo. Então, junta ela, junta a Simone, junta a Vera Lúcia também, que fica falando pelos cotovelos. Ninguém aguenta aquele grupo. Daí a Celina tem que chegar colocando ordem na conversa. Mas brincadeiras à parte, deixa eu responder aqui a pergunta dela. E a pergunta dela foi: qual foi a peça de crochê mais difícil que você já fez? Mais difícil que eu já fiz, eu acho que foi um tapetão, acho que sim. Acho que foi um tapetão Tiffany, que tá até aí como vídeo de apresentação para não inscritos do canal, ou para inscritos do canal, eu não lembro. Mas enfim, já tem algum tempo que eu fiz esse tapete. Ele é lindo, super incrível, assim, amei fazer ele. Mas de todas as peças que eu já fiz, ele com certeza foi a mais difícil, sabe? Mesmo quando eu embarquei no universo dos amigurumis, não tive tanto trabalho quanto para confeccionar esse tapete, que ficou lindo. Foi feito no fio Tiffany, foi o Tiffany da Polo. Então ele ficou lindo, lindo. Ficou com mais de 1 metro. Só que ele tem uns detalhes muito trabalhados, sabe? Assim, de pontos em relevo durante a trama do tapete. Então ele me deu um certo trabalhinho, sim. Consegui fazer através da videoaula. A videoaula foi dividida em algumas partes, se eu não me engano foram 5 ou 6 partes desta videoaula. Então assim, é muito detalhe para conseguir construir a peça, mas foi incrível. Trabalhei
mais uma vez com o fio 8, porque eu amo trabalhar com fio 8. Eu acho que traz um peso muito, muito bacana para as peças, principalmente quando são peças assim maiores, são tapetes assim que precisam ter um peso a mais. Então eu gosto muito de fazer com o fio 8. Mas essa foi a peça que realmente me deu um pouquinho mais de trabalho, porque assim, não é uma peça que você bate o olho e consegue ir fazendo. Você tem que, pelo menos eu precisei, né, seguir a videoaula para pegar todos os detalhes para construir a peça exatamente como ela estava ali na foto referência. Então, fiz aquele modelo através de uma videoaula na cor que o cliente solicitou. Então, foi realmente a peça que me deu mais trabalho. Demorei ali mais de uma semana para fazer o tapete, porque é muito, muito detalhado e conforme ele vai ganhando tamanho, né, vai ficando ainda mais difícil. A segunda, que deu um pouco mais de trabalho, assim, não por nível de dificuldade, e sim por nível de começou a pesar muito, foi um tapete chevron. Eu trouxe também para o canal, ele ficou super colorido ali, trabalhei com fio 8 também, só que dessa vez, nessa peça, eu trabalhei com o fio Bandeirantes, que foi a cliente que comprou ali, ela comprou a cartela de cores que ela queria, pra fazer um colorido esse tapete, sabe? Naquele detalhe chevron, mas um tapete bem colorido. Ele ficou com 1,60 m, acho que foi isso, 1,60 m, todo no ponto chevron e com franjas no final, que não são franjas soltas, né? São franjas feitas com correntinhas na parte de baixo e na parte de cima do tapete, né? Que são nas duas pontas do tapete. Então ficou muito, muito lindo. E essas foram as duas peças que me deram mais trabalho. O tapete redondo, por ter muito, muito detalhe e exigir ali que eu fosse fazendo de acordo com o que eu estava acompanhando a videoaula. E esse tapete chevron, porque conforme ele vai ganhando tamanho, ele vai ficando pesado, o braço começa a cansar e tava calor quando eu tava fazendo. Então a gente soou um pouquinho para conseguir construir a peça, mas depois disso tira de letra, a gente fica apaixonada, fica encantada, fala eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Inclusive, eu quero fazer um pra mim, mas talvez eu faça com um fio ainda mais espesso, pra ficar com ainda mais peso, mas não sei. Talvez, um dia, quem sabe, eu faça um pra mim, assim, um mega tapetão lindo, maravilhoso, super colorido, e mostro pra vocês com certeza. E muito obrigada, viu, Ana? Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. A próxima pergunta foi da Rebelde Favorita, né? Que ela já chegou ali com as desaforacices dela. Posso fazer 2 perguntas? Eu falei, pode fazer 10. Mas ela fez 2 perguntinhas e vou responder as 2 perguntinhas aqui pra vocês, tá? Então ela já deixou ali. Qual foi o nicho que mais teve dificuldades? Moda casa ou amigurumi? Assim... Eu amo os dois, consigo me desenrolar muito bem nos dois, sabe? Mas tem peças ali que exigem um pouco mais de atenção, um pouco mais de dedicação e dão com certeza mais trabalho. Tem uma cliente que ela sempre pede para fazer umas adaptações mega estranhas nos jogos de banheiro dela. E assim, quando ela pede esses jogos de banheiro, são 5, 6 peças, então você tem que fazer a caixa acoplada, e a caixa acoplada dela, sabe, do banheiro dela, é muito encostada na parede. Então eu já não consigo fazer a caixa acoplada por inteiro, que é o que normalmente a gente vê. Eu tenho que fazer com pontos de ida e volta. A parte de cima eu consigo fazer arredondadinha, mas o corpo eu tenho que fazer sem a parte de trás. Então eu já tenho que fazer algumas adaptações. As medidas normalmente são um tanto quanto diferenciadas, né? Ela nunca quer o tamanho padrão e ela quer num formato muito específico, muito estranho, o que acaba fazendo eu quebrar um pouquinho a cabeça. Mas como eu disse lá no início, eu gosto de peças que me desafiem, né? O que é complicado é quando o cliente fica mudando ali no meio do caminho. Ah, mas não dá pra fazer assim, não dá pra fazer assado. Então, pra ela eu já falo, olha, eu consigo fazer assim e depois que estiver pronto vai ficar do jeito que ficou. Né? Tipo, se deu a medida certinho, ok. Se não deu, a gente aumenta um pouquinho ou desfaz, né? E faz de novo, se for o caso de errar na medida. Mas o formato é o que ela tá pedindo e aí eu tento atender as necessidades dela. E no amigurumi, eu não vejo tanta dificuldade porque assim, eu vou me adaptando muito, claro. Né? Tem peças ali que são lindas, que são super detalhadas e que aí a gente torce para ter uma videoaula ou para ter uma receita já pronta,
pra gente não ter que fazer no olhômetro, porque dá realmente muito mais trabalho você ter que ir ali fazendo a peça e anotando, fiz com tantos pontos, fiz com tantas carreiras para poder dar um formatinho e tudo mais, mas é muito gostoso. Então assim, quesito de dificuldade, o amigurumi no início deu muito mais trabalho, porque assim, eu já iniciei com a moda casa. A primeira peça que eu fiz foi um caminho de mesa com o fio de polipropileno, ficou lindo, não tenho mais ele infelizmente, mas ele ficou lindo. Então assim, eu me adaptei muito mais facilmente, muito mais rápido à moda casa do que o amigurumi. Mas depois que a gente conhece esse universo do amigurumi e a gente começa a tecer ali as primeiras peças, vai ficando mais fácil, vai ficando mais divertido, vai ficando mais gostoso e a gente vai querendo criar e não quer parar nunca. Então assim, atualmente só não estou fazendo amigurumis por motivos de não fui buscar enchimento para fazer os amigurumis que eu preciso fazer, mas eu amo tanto a moda casa quanto o amigurumi. E questão de dificuldades, eu acho que é a mesma dificuldade tanto para um quanto para outro. E aí, com relação a peças que eu ainda não conheço ou que eu ainda não fiz, aí sim vai ter um nível de dificuldade maior pelo motivo de não ter feito. Mas eu gosto muito de me arriscar e de me aventurar em coisas que eu nunca fiz. Então, fazer e desmanchar pra mim não tem problema, eu até gosto, né? Porque, tá bom, já entendi que não dá pra fazer assim, eu vou ter que fazer de outro jeito. Mas eu gosto. E dificuldades, assim, comparando ainda, né, nível de dificuldade, o amigurumi tem eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas consigo me desenrolar muito bem. Né, modéstia à parte, consigo me desenrolar muito bem. Tanto que fiz um amigurumão gigantesco algumas vezes, né? Fiz algumas panterinhas aqui que trouxe pra vocês. Mas enfim, consegui ali quebrar, passar os meus limites, ultrapassar algumas dificuldades que eu tava tendo e me descobrir ainda mais no mundo do amigurumi. Então, respondendo a sua pergunta, ainda tenho um pouquinho mais de dificuldade nos amigurumis, mas gosto dessa dificuldade. Acho que eu respondi. E vamos lá para a segunda pergunta também. Ela perguntou, assim, foi bem ousada, sabe? Foi bem abusada, mas tudo bem, gostei das perguntas. Já quis desistir do crochê em algum momento? Até o momento, não, nunca quis desistir do crochê, porque assim, eu gosto, como eu disse, né? Eu gosto dos desafios que a técnica me propõe. Tem pontos, lógico, que a gente já se acostuma, tem peças que a gente já tá habituada, faz até de olho fechado, não precisa seguir receita, não precisa seguir vídeo nem nada. Mas eu gosto de me desafiar com as peças e com os pontos que o crochê propõe, sabe? Apesar de ser sempre ponto básico, né? Correntinha, ponto baixo, ponto alto, são os pontos ali básicos do crochê, e aí a gente vai trabalhando algumas variações. Então eu gosto disso, gosto do jeito que o crochê me permite criar e transformar um fio, sabe? Um novelo, um cone de barbante em uma peça linda. Seja ela um tapete, seja uma toalhinha, seja um caminho de mesa, seja um amigurumi, né? Eu gosto dos desafios que o crochê me propõe. E eu consigo ocupar a minha mente, consigo desenvolver ali algumas coisas através do crochê, sabe? Consigo realmente me concentrar, relaxar, desestressar por conta do crochê. Então, nunca quis desistir do crochê exatamente por esses motivos, sabe? No momento em que eu pego o crochê ali, é o momento que eu tô me distraindo, que eu tô relaxando a mente. Então, pra mim é muito bom. Então, até o momento, eu nunca quis desistir do crochê. Por mais que em alguns momentos algumas pessoas falam algumas groselhas pra gente, mas às vezes se deixa entrar por um ouvido e sai pelo outro e tá tudo certo. Nunca quis desistir do crochê não, porque o crochê nunca me decepcionou. As pessoas, no entanto, né, às vezes deixam ali a desejar, mas aí a gente faz de conta que não tá vendo e tá tudo certo, vida que segue. Mas com crochê nunca me decepcionei. Espero que eu tenha respondido, viu? Muito obrigada pela pergunta, Lucy. E a última pergunta foi feita pela delicada da hashtag Celina Viana Criações e Crochê também deixou a perguntinha dela. E mais uma vez, desculpa pela demora, tá bom? Mas vou te responder. A pergunta dela foi: qual foi a sua maior dificuldade em fazer as panteras? Ou não houve? Então, falando das panteras aí ao longo das perguntas todas, chegamos finalmente à pergunta das panteras.
Então, Celina, a minha maior dificuldade para fazer as panteras foi realmente me adaptar ao fio que eu escolhi, né? No caso, eu trabalhei com o fio 8, então ele não é um fio muito fácil para fazer esta peça em amigurumi. Mas é muito tranquila a receita, sabe? Tem ali, como eu deixei, né, nos vídeos onde eu mostrei a panterinha, eu deixei a videoaula. Então a professora explicou muito bem, ela trouxe tudo detalhado, trouxe ali ponto a ponto, tirou todas as dúvidas. Então a peça em si foi super fácil. O que dá um pouquinho mais de trabalho é se adaptar à tensão necessária para trabalhar com o fio 8 para tecer um amigurumi. Mas assim, foi muito, muito gostoso, sabe? E é a mesma coisa com o tapetão lá, que eu falei que foi a peça mais difícil, mais complicada de fazer. Conforme a panterinha vai ganhando tamanho, né? Que ela tem aqueles braços enormes, aquelas pernas enormes, aquele corpo esbelto dela. Conforme ela vai ganhando tamanho, vai ficando um pouquinho mais pesado, vai ficando um pouquinho mais difícil de tecer, mas tranquilo, sabe? Deu pra tirar de letra. E aí, conforme você vai trabalhando e vai recheando ela vai ficando um pouquinho mais pesada e vai dificultando um pouquinho mais para tecer, para fazer aquele arrematezinho, para ir fazendo as diminuições e tudo mais. Mas ficou linda, assim, eu me apaixonei, sabe? Não ficou perfeita, dá sim pra mudar, então provavelmente numa próxima pantera que eu for fazer, ela vai ficar diferente dessas 4 primeiras que eu fiz. Mas eu gostei muito, sabe? Apesar de toda a dificuldade que foi, né? Porque assim, tecer um amigurumi é muito gostoso, é uma delícia. Sempre tive vontade em fazer um amigurumão, sim. E aí surgiu essa pantera cor-de-rosa, então trabalhei um bom tempo com fio rosa pink. Queria tanto trabalhar com fio rosa, que eu trabalhei aí 4 amigurumões com rosa pink. Então cansei um pouquinho de ver rosa. Mas foi muito gostosa. Então, teve sim dificuldades, né? Teve sim todas as dificuldades ali para uma peça em amigurumi, apesar de ter a receita, ser ainda mais fácil por ter a receita. Eu não tive que escrever a receita, né? Eu não tive que criar a receita. A professora já teve todo esse trabalho de trazer a receita prontinha, mastigada, super detalhada ali para mim. Mas teve sim essa questão de pesar, sabe? Conforme ela vai ganhando forma, ela vai crescendo ali, ela vai pesando um pouquinho e vai machucando a mão. Eu fiquei um tempo com a mão dolorida, né? Com o punho dolorido por conta da força que a gente tem que fazer por trabalhar um amigurumi com o fio 8. Mas eu amei fazer. Confesso que eu quero fazer mais, né? Não vou fazer do mesmo tamanho, acho que eu vou fazer uma versão um pouquinho menor. Tô aqui com umas ideias na mente para fazer uma versão um pouquinho menor, de um outro jeitinho. Então, futuramente, provavelmente, vocês vão ver outra panterinha por aqui, mas não num tamanho tão grande quanto as primeiras que apareceram aqui, né? A menos que venha uma encomenda de novo de outra pantera, daí eu vou ter que trazer outro amigurumão gigante. Mas a ideia inicial é fazer uma pantera num tamanho menor. Mas sim, teve dificuldade, assim, como qualquer peça que a gente tá fazendo pela primeira vez, né? Mesmo que eu tenha feito 4 vezes essa pantera, sim, deu problema ali no meio do caminho. Eu cansei, eu não queria mais ver rosa pink na minha frente, eu não queria mais ver pantera na minha frente, mas deu tudo certo, consegui concluir as 4. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E foi isso, gente. Demorei pra vir com o vídeo, tá? Mas espero que eu tenha respondido aí as perguntas de cada uma de vocês. Muito, muito obrigada por terem deixado ali as dúvidas de vocês, tá bom? E você que tá me assistindo, caso queira, assim, mais vídeos como este, de perguntas e respostas, deixa aí nos comentários pra mim que eu quero saber, tá bom? Deixa assim, eu quero, que eu venho um pouquinho mais pra frente aí com um vídeo abrindo espaço para perguntas, tá bom? E aí eu faço mais um vídeo assim conversadinho respondendo as perguntas e as dúvidas de vocês, tá bom? E foi isso, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio de muito, muito crochê e até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau!